Aula: Bioenergética, consciência do corpo, mente e espírito em equilíbrio. Com Lígia Abate. Participe deste templo ao seu tempo. Gabriel, o pessoal lá de casa já está linkado? Boa noite para vocês que estão aqui no Templo DAC. Boa noite para vocês que estão em casa. Eu quero agradecer porque algumas pessoas do meu convívio e até pacientes meus não podiam ouvir, então eu sei que estão assistindo, que me pediram aí o link. Então, gratidão por vocês estarem aí e todos nós, os irmãos aqui da casa. Estou muito feliz hoje de estar aqui com um casal que eu gosto muito, são pacientes queridos e meus amigos. Então, vieram de Campinas, então é uma honra aqui ter mesmo, muita gratidão. E hoje eu estou muito feliz que a minha filha está aqui. Acho que ela só veio no exercício, mas por falta de tempo de trabalho, ela não pôde vir, mas está aqui hoje. A Lê, enfim, todos. Gratidão. A Lê, a Rô, todos. Edson, todos. Bom, tem alguém lá fora? Porque eu já queria começar. O Eduardo, só? Só um minutinho, pessoal, que eu estou esperando o pessoal chegar, porque degustação ali. Isso, competir com comida. Tudo bem? Você tomou? Ainda vai bem, né? Todo mundo? Dirceu, eu estou. Exatamente. Para virar um papá, eu vou buscar. Dirceu, você não vai dizer. Bom, gente, então, para vocês que estão em casa e vocês que estão aqui no templo, eu quero a aula bioenergética, né, que muitos de vocês já conhecem, né, a gente lida com isso. Aqui está um casal que já passou por um exercício de bio, que é o colchão, sabem o que é, minha filha que me acompanha, que ela monta aí os vídeos para mim, então ela também conhece, mas a Regina, porque é psicóloga também, então estamos juntos aqui, está todo mundo aqui. Só lembrando, então, Gabriel, do próximo, fazendo favor. Então, de novo, gente, sempre essa mesma tela, até para quem está vindo agora, só um apanhado bem rapidinho, né? Então, o que é a bioenergética, né? Primeiro que a bioenergética, ela é uma junção de três componentes importantes para a nossa vida, né? A psíquica, né? A corporal e a mental, mas que é mais ligado mais à essência, né? O que o corpo sente, o que o corpo manifesta, dependendo da situação, da emoção que está vivendo, tá bom? Então, a bioenergética proporciona o reencontro entre o corpo e a história do indivíduo. Quando eu falo aqui história, só lembrando rapidinho, todos nós temos uma história, né? Eu tenho a minha irmã gêmea, mas ela tem uma história diferente da minha, e isso é o normal, o natural ser. Se fosse igual, provavelmente a gente teria isso, não é piada, é verdade, teria uma patologia aí. Então, ela sabe que ela é a Leda, eu sou a Lígia, ela é a Leda, a Lígia, né? Então, ela entende isso, e mesma coisa com a minha filha, né? Apesar de ser minha filha, ela tem um jeito de ser, eu tenho outro, então a bioenergética cuida dessa história. Então, todo bioenergético que trabalha nessa linha corporal, primeiro faz uma anamnese e faz muitos atendimentos, primeiro entendendo a história do indivíduo, quem é o indivíduo, por que ele chegou a um tratamento corporal, quer dizer, quais foram as doenças psicossomáticas que ele já adquiriu aí ao longo da vida, tá? Tem uma pergunta. Não precisa. Você falou assim, então vai ficar tudo gravado no corpo, como você sempre diz. Tá. Uhum. Essa gravação, ela pode também estar relacionada com outras vidas, ela pode aparecer agora, no momento, se a pessoa tiver, vamos supor, merecimento, ela pode aparecer agora, não é isso? Sim. E daí pode ser tratada essa parte
Aquilo é antecipado para ela poder evoluir. Então, mas aí entra uma questão muito importante e que, Rodrigo, eu passei a aprender aqui na casa. Vitor, olá, olá para todos, sejam bem-vindos, entrem. O Rodrigo fez uma pergunta que vocês entenderam, espero que o pessoal de casa também, que hoje eu já também questiono, porque, segundo as aulas do seu Sete e as aulas do senhor Miguel, os dois, eles deixam claro que nós não reencarnamos, né? Então, nós temos essa vida e conforme o desencarne, né, o desapego do corpo, da carne, a nossa alma, o nosso espírito, né, que leva a nossa essência, vai evoluindo para outros estágios, para outras etapas. Então, hoje é questionado isso para os psicólogos que acreditam. Então, tem psicólogo que ainda é muito rigoroso nessa questão, mas no caso da gente, que hoje tem uma compreensão melhor, né, do desencarne e de seguir e não reencarnar, aí sabe-se que a pessoa traz provavelmente dentro da fase intrauterina, então vivências da mãe, né, e provavelmente resquícios aí do que a mãe viveu, coisas boas ou coisas não boas, e que a criança, quando nascer, vai ter aí todo um questionamento psicológico. Eu tenho um caso de uma mãe, foi muito boa a pergunta do Rodrigo, eu tenho um caso de uma mãe que ela, durante a gestação, ela teve síndrome do pânico, ela teve um ataque fóbico muito, muito forte, tá? Ela veio depois, isso foi relatado depois por ela, pelo marido e tal, e que ela foi uma gravidez super esperada, ela tinha a primeira filha, ela estava gestante já da segunda, e num desespero, que ela não conseguia lidar com aquela dor, com aquela fobia, ela foi até a cozinha, ela pegou uma faca, e ela entregou para o marido e falou, por favor, me mata. Porque com o mês que eu já estou, dá para a nenê nascer bem, mas tira a minha vida. Ela tem quadros fóbicos e ela não sabe entender por quê. Então, várias vezes foi tirada da escola porque ela tinha crises a ponto de hiperventilar. Para vocês terem uma ideia, ela hiperventilava, aquela respiração que sufoca. E muitas das vezes ela também pedia a sensação de que ela queria morrer, que ela queria tirar a vida. Então, aí a bioenergética entra com muita força, não só a bio, mas como a analítica, que também é a minha linha, que é a linha que eu mais trabalho. Então, o que a criança traz na vida intrauterina é fator determinante para se tornar uma criança mais saudável, equilibrada. Não que a mãe tem que estar robotizada, tudo é lindo, olha, eu estou vendo arco-íris e não tem, sabe, essas coisas por lá. Olha, não tem arco-íris, mas tem. Não é nada disso. Mas se procurar a mãe, a gestante, procurar ter uma gestação calma, equilibrada, a criança vai sentir os efeitos. E isso não é só em nós humanos. Então, nós temos casos de cachorros, gatos também, tá? Que a mãe na rua, então, sofre chute, uma pessoa vai lá e bate, como é que nascem os filhotes? Que ninguém consegue entender, o cachorro de não tem medo de nada, aproxima do cachorro, o cachorro está assustado. Nesse é pequenininho, qual a experiência que ele tem fora do ventre? Nenhum. Então, a gente já entende que até os animais que não falam, mas têm a sua inteligência, têm a sua sensibilidade, também passam. E isso é um fator determinante. Eu estou me organizando, a minha filha sabe disso, porque eu quero exatamente nessa questão. A fase intrauterina é um fator determinante para a criança nascer bem ou nada a ver. Isso tirando os casos patológicos. Tá? Só esses casos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ataque de pânico, que a pessoa não vive nada para sentir isso, que é ainda inexplicável. Fala, Nádia. É por isso que... Não, mas é por isso que vários médicos, a gente tem filha pequena, tem 10 anos. Ainda Mas por se a cima. gente vai no médico,
Primeira coisa que qualquer médico, de qualquer especialidade pergunta é como é que foi a gestação. Tem a ver? Tem totalmente a ver. Assim, Tem. não, né? Vou explicando ele, não, por quê? Eu preciso saber, eu fico, É, tem a ver uma coisa com a outra, né? é isso mesmo, Mas a tem tudo a maioria ver. dos médicos perguntam. Hoje eles perguntam muito e a gente, que nem eu faço, e todas as minhas colegas da área, acho que a Maria Regina também, eu tenho uma anamnese, eu mando várias folhas com vários questionamentos do primeiro mês de gestação. Então, é um questionário para a mãe e outro para o pai, que aí depois eu junto os dois para ver se há convergência ou divergência. É fundamental, porque eu preciso saber a criança que está vindo para mim. E eu preciso entender por que ela chegou a um tratamento terapêutico e até bioenergético. O que ela guardou na emoção dela, como é que está essa essência dela, né? Então, sim. Tanto do Rodrigo e o teu, sim. Tá? Mais alguma pergunta? Oi, fala. Eu preciso estar com alguma coisa física, eu tenho que falar com uma dor de estômago, alguma coisa, já precisa ter passado por um corpo físico, ou eu posso fazer a bioenergética para me conhecer melhor? Não, pode fazer. Nossa, são as pessoas que a gente mais gosta que entrem num atendimento bioenergético. As que não sentem nada e querem fazer para conhecer melhor o corpo. E qual é o limite? Pode sim. Quando eu fui fazer a pós, todas as professoras lá do Instituto SED, Sapiens, perguntaram que elas todas lá são haitianas e bioenergéticas. Alguém aqui traz alguma coisa do passado tal? E aí algumas sim, eu também, algumas coisas do passado, óbvio, quem não tem, isso. Mas quem não tinha, elas ficaram, falaram, A gente poxa, sempre traz, sim, né? sim, Então a gente sempre vai trazer. claro. Mas essa parte de você se conhecer melhor, eu acho muito interessante, porque você consegue lidar com outras coisas de uma maneira Sim, mais delicada, sim. com mais calma, mais facilidade. Quanto mais nós pudermos conhecer quem nós somos, mais a gente consegue entender o tratamento certo. Então, eu vou falar por mim. Gente, isso é um relato meu. Eu tenho um banho agora. Miguel, mesmo com a formação que eu tenho já, 300 anos, eu busco sempre me entender. Então, voltar para a IDAC, o tempo, né, crístico, né? Então, voltar para a IDAC para mim foi para me conhecer também espiritualmente. Entender também o que eu carrego de alguma coisa que eu fui buscar na ciência e a ciência fala, não sei, né? E que não sabe mesmo, né? Não procurei no lugar errado, porque não existe conhecimento para eu poder. Mas eu não busquei isso só para poder fazer um tratamento de qualidade. Também, mas para me conhecer e oferecer para as pessoas que eu mais amo também. Ficar bem, né? Oferecer o melhor. Então, quanto mais a gente se estudar, se conhecer, é legal. E acredito eu, Alessandra, que a gente vai fazer isso até a hora que a gente fechar os olhos de vez e desencarnar, né? Eu esqueci. Nunca faço pergunta. Não sei se a minha pergunta vai ser boa. Tá bom, então era isso. Então, o que você diz ali que a mãe vai interferir, o pai também pode, certo? Então, isso daí são liberações de energia, Claro. e aí aquele feto vai sentir essa energia, certo? Então, vão ser energias da mãe que vai estar interna, que ele vai estar interno da mãe, e externa, certo? Sim. Agora, misturando um pouco a espiritualidade. Essa parte de terceiros também podem fazer essa interferência? Podem. Principalmente se a gestante está vulnerável. Então, se ela tem Exatamente, você coisa com ela. Isso. Mas e se aquela criança ali, vamos supor, ela está lá ainda, vamos supor que ela tenha obsessores que estão aguardando o nascimento dela, eles estão ali aguardando para quando ela nascer, já estiver lá, eles já continuarem no processo de obsessão, porque eles já vão estar no processo de obsessão, mas vão ampliar esse processo de obsessão. E acontece. Eu vou dar a minha opinião. Tá. Sai dona de bioenergética e espero que o Miguel já esteja aqui, com certeza ele está aqui, ele possa te responder muito melhor. Tá. Eu não acredito que uma criança no ventre materno
tá? Com toda a proteção. Eu não estou falando só útero, placenta e tudo mais, mas com a proteção. E a mãe tentando, de todas as maneiras. Então, geralmente, a gestante vai atrás, as pessoas dizem, ah, que gracinha, Deus abençoe. Sempre usando, né, a palavra, nossa, Deus abençoe, uma boa gestação. Eu acredito que esse bebê, que ainda está nessa fase com terceiros, não é fedor. É Lígia falando. Mas às vezes, não sei, você já falando de uma, por exemplo, a pessoinha está lá e tem a mãe, que já é problemática e ela atrai energias que não são boas. E aí o pai, e aí o ambiente. Então, já existe que o obsessor está ali porque ele é atraído por uma energia ruim, simplesmente. Então, acho que é isso, né? Aí, se ele, quando ela nascer, talvez seja isso, né? Existe uma possibilidade, porque as energias cercam Então, isso, né? isso é perfeito, mas assim, a bioenergética nunca entrou por esse viés. Então, eu não saberia te falar. Eu saberia te falar como o que eu acredito. Eu acredito que Deus, o Criador de tudo e de todos, com a bondade infinita que Ele tem, de dar para nós a chance de poder gerar uma criança, eu acredito que Deus protege. A vulnerabilidade da mãe aí a ponto de se sentir contaminada por terceiros, porque está em baixa vibração, ok? Isso sim, mas eu não sei se chega no bebê. É uma excelente pergunta para o Miguel, Dirceu, vai... Sim. Então, unindo aspectos psíquicos, expressão do corpo, resgatando a história do indivíduo, a fim de compreender seus comportamentos e sentimentos, trabalhando energia e personalidade. Isso é a bioenergética. Então, é uma entrega total ao processo, o paciente busca local de segurança para se sentir à vontade, confortável, só assim a cura acontece. Trabalha todas essas questões aqui, gesto, respiração, postura, movimento e expressão. A gente que já está há muitos anos na área, né? Muitos anos na área, a gente só do paciente chegar, a gente já entende, já percebe, né? Ou não está fixando o olhar, ou ali, ó, o Humberto está mostrando bem a perna ali que não para, que a gente fala, não para. Essa perna uma vez quase, né? Vai buscar, né? Então, isso acontece, tá? Então, a gente consegue perceber. Acredito que vocês também, a gente, mas com quem a gente mais convive, percebe, né? Recebeu mesmo, já, Então. ali na aula. Olha lá, é isso. Recebo eu não estou bem assim, não. Olha lá. Depoimento importante, gente. Gabriel. E aí, pessoal, eu vou para aqui. Eu coloquei um texto, eu conversei ontem com o Dirceu, espero que o senhor Miguel entenda. Eu coloquei um texto, mandei aí em alguns grupos, que nós acompanhamos e cabe a nós identificá-las e poder sair da situação ou então manter aquela situação que é boa e agradecer. A alienação. Apesar de ser um desenho um pouco estranho, a alienação é exatamente isso. Eu estou preso de questões que até então não fez esse tipo. Então, em que momentos eu me torno alienada? Não é alienada assim, eu não quero saber de nada. Eu fico alienada a questões minhas e me fecho. Eu fico presa dentro de mim, só que negativamente. E aí eu fico não só alienada ao externo, como eu fico reativa. Então, geralmente, a pessoa, e a bioenergética também, graças a Deus, trabalha nisso, ela é uma pessoa que tem, geralmente, ela tem reações muito negativas, né? Ela não aceita, ela não acredita que ela está passando por aquilo. Então, e no fundo, na essência dela, ela sabe que tem alguma coisa errada. Então, em que momento todos nós nos encontramos para nos tornarmos presos a nós mesmos, mas não é uma prisão positiva, não é uma prisão que traz resultado. Lídia, às vezes pode ser alguma coisa que viveu no passado, há 2, 3 anos atrás, pode. Isso não me desprende daquilo, porque a mente, ela cria situações para que eu não me desprenda, eu me torno alienado. Então, como que eu vivo hoje? Vocês estão aqui, eu também,
minha filha, hoje, graças a Deus, o pessoal de casa, cada vez mais, nós estamos ganhando conhecimento. Conhecimento com entidades que são mais do que abençoadas, né? Iluminadíssimas, com a permissão de virem aqui. As entidades devem ter muitas outras missões, mas estão aqui para nos ajudar, para tentar fazer a gente entender que, de fato, nós somos. Nós somos pessoas para viver só na matéria, ou muito pelo contrário, as pessoas. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, como o Sete fala. Pode ser, porque não aparentemente você deixa seguir. Então, isso é o que nós... Robin pode entrar. Então, a alienação é eu me tornar... Só estava chegando. Então, gente de casa, desculpa, é que eu estou chegando. Pode falar. Essa imagem aí é bem bastante, né? A gente trabalha essa imagem aí. Ela é forte. Tipo uma outra imagem aí. Eu, talvez o que represente aqui seja assim, o que ficam presos, ou que ficam presos, são as nossas ruins, né? Boas também, né? Mas Nesse caso da alienação, sempre negativa. Né? Então, memórias de um passado longo, ou de um passado recente, e que por mais que a gente queira consertar, a gente já não vive naquele tempo para consertar. Então, é necessário que a gente entenda o que aconteceu, a gente entenda que, como humanos, estamos sujeitos a isso, mas a gente tem que se desprender disso, se libertar disso. No caso da alienação, eu gostaria muito que o Stum estivesse aqui, mas o Stum realmente, daqui a pouco ele vai mandar uma mensagem para não vou, mas a gente vai usar as bolas que estão atrás do Victor e do Edson. Na verdade, a alienação, e aqui, gente, eu peguei só 3, eu só vou falar uma coisa, mas eu espero que vocês entendam. Quando é a minha aula, nos exercícios, vocês conversam, vocês dão risada, eu fico chateada. Desculpa, sabe por quê? Porque é um exercício muito forte e que se vocês entrarem em contato com vocês, só essência, e esquecerem quem está ao redor, vocês vão ver o efeito que isso tem. Então, eu pediria gentileza, e quem está em casa, né, seria legal fazer individual um por um, mas nós não temos tempo disso. Mas para vocês entenderem, por isso o nome é alienação. Pode ir, Gabriel. Naquela imagem eu entendi que era a mente aprisionando que a gente realmente era. Sempre, Vitor, sempre a mente. Sempre a mente. E é um ideal maravilhoso, por isso eu posso fazer uma pergunta isso, certo? Ele vai explicar isso muito melhor, eu tenho certeza. É a mente que causa todo o desconforto da nossa vida sempre. Porque, no fundo, se todos nós aqui passássemos por um processo de regressão ou hipnose, quem está fazendo, o profissional que está fazendo, claro, igual, mexe silencioso, enfim, ele depois vai relatar aonde nós conseguimos chegar enquanto essência. E a mente, ela não quer atrapalhar. O Miguel explica de uma maneira muito, muito lúcida, né? Ela não atrapalha, ela protege a gente porque ela precisa proteger a gente desse periférico. Então, ela não faz pelo não vou deixar você chegar nessa essência onde já seja. Muito pelo contrário, o ideal seria que nós um dia pudéssemos equilibrar a mente e a essência. Mas, para isso, a gente tem que viver pisando sempre no freio. Que qualidade de vida que nós damos a nós? O que eu busco a partir daí? Se é isso que eu estou vivendo, né? Tanto o seu Sete quanto o Miguel não gostam quando a gente fala, eu mato um leão por dia. Não é isso mesmo. Eu não tenho que matar nada. Eu tenho que viver da maneira que eu acredito que é o melhor para mim, enquanto essência. Fala. Errado. Sim. Eu fiz uma hipnose com regressão. Porque na hora chegou um momento que tem que fazer a regressão. Aí você fica meio fora, você fica muito fora, mas você tem consciência. Ela falava assim, muito rápido. Ela encostava aqui, a hipnóloga, e ela falou assim,
ela fazia uma pergunta, ela falava, primeira coisa que vocês, para a mente não pensar. Então, na hora, eu já falava, meu, mas ó, é tão emocionante aquilo ali, Sim. porque não é o seu corpo matéria. Não. Você começa a chorar sem querer, de lembrar daquilo, de lembrar de outra coisa, de fazer aquilo, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que você está num outro plano paralelo. Acho que acontece, deve acontecer algum desdobramento espiritual ali, você está num plano paralelo. Você tem o controle, mas você não tem. Tipo, é um negócio muito estranho de falar, mas fala perfeito. Pá, daí ela falava, pá, agora, não pensa, qual é a primeira, qual que é a primeira? E pá, vai falando rapidão, muito rápido. Sim, exato. E isso que o Rodrigo falou faz total fundamento. Aí, o objetivo da hipnose é você desligar a mente, então desligar o consciente, então tentar desligar o pré-frontal, que é onde eu recebo as informações, para que o inconsciente trabalhe, porque ele é o armazenador das memórias, das emoções, das vivências. Então, o hipnólogo, o bom profissional, ele consegue chegar no seu inconsciente, que está totalmente ligado à tua essência. E aí as pessoas, claro, hipnotizadas, elas conseguem revelar para o profissional aquilo de fato que elas são ou aquilo de fato que elas sentem. Às vezes a gente tem muita consciência de quem a gente é, mas não consegue sentir de fato tudo que a gente é. Por isso que nós somos seres que sempre duvidamos de nós. Ah, você está muito legal, imagina. Nossa, você está linda, você está... Ah, mentira, o que é isso? Tudo. Ah, não, mas seria, eu acho que fulano faz melhor. Esse verbal negativo que a gente tem em relação a nós. Isso é muito chato. Então, a mente fala, não, calma, peraí, o que você está querendo dizer com isso? Fala que não, nega. Não está fazendo totalmente. Fica na tua, né? Então, é mais ou menos isso. Lucidez. Essa é uma das fotos que eu mais gosto. A minha filha que achou para mim, muito gratidão, Amanda, por isso. E assim, a Amanda, apesar de arquiteta, ela trabalha muito comigo na psicologia. Né? E assim, a lucidez é quando eu consigo me desvencilhar daquilo de fato que eu não sou mais. E que eu tenho certeza. Então, eu consigo me enxergar na essência. Quem de fato eu sou, o que de fato eu quero partir daí. Então, são pessoas. Ah, existe? Poxa! Então, são pessoas que não estão preocupadas com o alheio, elas convivem com o periférico, as pessoas, claro que nós somos seres interdependentes, somos seres em sociedade, mas ela não se preocupa mais com o julgamento. O que ela acha, o que ela acredita, ela é muito incisiva. Então, ela é muito confiante naquilo que ela fala. Então, ela quebra rótulos, né? A lucidez faz, por isso que saca aí uma máscara. Essa foto é de uma das obras do Jung. O Jung trabalha muito as personas, que nada mais é que máscaras. Então, ele falava na época, nós todos vestimos máscaras para viver em sociedade. Eu mesmo, agora eu sou a máscara do psicanalista e do analista. Ele começava a falar. Quando eu cheguei em casa, eu tiro essa máscara e visto a máscara do pai. Quando eu sou com os meus filhos e netos, eu sou a máscara do pai. Então, ele vai falando. Então, é isso. Quando nós, depois de entendermos por que nós nos alienamos, por que nós não permitimos tanto viver dentro do que a gente acredita, a gente consegue ter uma lucidez sobre isso. Ah, já é fácil chegar nesse lugar de trabalho? Óbvio que não. Mas também não é tão difícil assim. Então, vamos lá. Uma das aulas aqui do seu set. Parar e reparar. Quanto ele quer dizer com esse parar e reparar? Para um pouco tudo que você está fazendo, principalmente tudo que você está pensando, e repara se aonde você chegou e da maneira que você chegou, está certo. Isso é isso que você quer. Faz pertinência, segue. Não faz. Ressignifique, reformule, né? Recicle. Então, quando nós conseguimos chegar na lucidez, tornamos-nos nós, na nossa essência, na nossa verdade. Lembrando que não existe uma verdade única. O senhor Miguel fala muito isso. Cada um de nós tem a sua verdade. E se a gente tirar o orgulho, a vaidade, a gente vai entender a verdade do outro, vai respeitar o outro, vai fazer o mesmo procedimento. Então, isso é muito importante. Mas ainda temos muito orgulho, temos muita vaidade,
competimos muitas vezes, a gente nem sabe por que a gente está competindo, principalmente, né? E aí a dificuldade aumenta. Se nós nos libertarmos dessas questões que são nossas, dos humanos aqui na carne, a gente tem uma evolução muito bacana, muito grande, como as entidades estão nos orientando. Gente, redenção, o que é a redenção? Né? O que nós, a partir de agora, estamos buscando? Né? Quer dizer, trabalhamos, ganhamos nosso dinheirinho, pagamos nossa conta, está tudo certo. Mais do que isso é o quê? O status, colocar nas redes sociais para geralmente postar aquilo que você de fato não está vendo, mas que, não, mas olha, vai chegar no fulano ou fulano, então põe. Né? Então, eu tive uma outra para trazer de vocês, mas eu gosto mais desse. E por último, Gabriel, a gratidão, óbvio. Né? Então, vocês vejam que é um processo contínuo. Né? Então, primeiro, a alienação, a prisão, por que nos aprisionamos? Por que a mente faz isso? Será que a mente faz? Será que a gente dá espaço? Será que são terceiros? Será que somos influenciados o tempo todo, nos tornamos frágeis e vulneráveis? Cada um vai ter que entender se vive dentro dessa alienação e o que a gente faz a partir disso. Né? Temos como nos desprender? Claro que temos. Olha a capacidade que Deus nos deu, de todas as espécies vivas, Ele deu pensar como os animais pensam e falar, discernir, calcular, comentar, entender outros idiomas, criar profissões. Então, só fica aprisionado 2 tipos de pessoas, que não acreditam ou que não é vítima. E eu tenho muito medo de pessoas vítimas, porque elas se colocam no lugar onde elas de fato não querem sair. Porque é mais fácil ter holofotes e ela fala, não, eu sou vítima, porque eu não quero ir. Até quando? Não é isso. Bom, teoricamente era isso, eu não quero me estender, porque já vou. Por favor, rapidinho, escolha um colchonete, todos vocês. Edu, me concentrar. Me concentrar. Por favor, por gentileza. Tem ainda feito. Não dá. No banco. Aqui no banquinho pode deitar. Quem puder trazer o colchão, pode. Aqui tem uma Nem só uma. Gente, um recado. Lembra que eu falei que vocês brincam com o segundo? Começa aí. Não contem, problema. Então, assim, tentem entender. Eu quero que vocês fechem os olhos. Eu queria até que tivesse menos luz. Mas vamos do jeito que eu vou. Ó, Olívio, eu quero aqui, né? Eu espero que vocês de casa, amigos, irmãos, queridos, vocês possam também fazer esse exercício, que é o mais simples possível. Neste exercício, eu vou fazer o contrário, o oposto do que está nas imagens. Eu quero que, em primeiro lugar, vocês agradeçam. Fechem os olhos e agradeçam. E assim, eu agradeço a quem? Eu agradeço. E por que eu agradeço? Onde está essa gratidão que eu sinto? Não pensem na gratidão.
sintam a gratidão. Eu agradeço a vida, eu agradeço a Deus, que é o Criador de tudo, por estarmos aqui como uma passagem importante de evolução, de ressignificação. Eu entendo que eu não sou único no mundo, mas nesse momento me torno único para buscar, de fato, a minha gratidão, ou as minhas gratidões. O Gabriel é um importante irmão aqui da casa, ele cuida da nossa internet, é uma pena que ele nunca pode fazer esses exercícios. A gente vai dar um jeito de colocar você nos exercícios também, tá? Quando eu sou grato, quando eu sou grata, eu tenho lucidez dessa minha gratidão. Ah, Deus, obrigada pela menção de minha vida, tá? Tá, eu sou grata pela minha vida. Qual é a vida que eu busco? A vida o que eu tenho? Tenho carro, tenho casa, tenho isso, aquilo, viagem, agora mês que vem vou viajar. Ou eu sou grata, por exemplo, por estar aqui, numa casa que reúne pessoas e entidades de luz em prol de um único lugar. A gente busca um único lugar. Estar próximo, estar perto do divino. A cristificação. Tornarmos uno ao Cristo. A lucidez nos faz pedir perdão, perdoar e ser perdoado. Quantas vezes o Criador já nos perdoou? Quantas vezes Ele nos deu chance? Quantas vezes nos foi e continua sendo avisado que estamos na redenção? Então, sejamos gratos. Somos especiais para Deus. Todos nós temos Deus dentro de nós. Edson, quer falar? Isso que está acontecendo é muito legal. Gente, continua muito pequenos.
Um pouquinho para respirar. Sim. Isso que o Edson está manifestando é entrar em contato com a essência. Em algum lugar o Edson conseguiu chegar e ele conseguiu trazer o choro. Nem sempre o choro é ruim. Nós nos emocionamos com muitas felicidades e muitas vitórias quando a gente consegue sair de um lugar que a gente já sabia que não era bom, mas que a mente nos prendia, tá? Edson, se você quiser falar ou não, quiser levantar, tomar uma aguinha, esse momento é seu. Gratidão. Gratidão. Ah, É que a minha infância é sempre a coisa passada. Eu já tive 3 afogamentos, nossa, 3 ciclos de afogamento. Foi tudo coisa que 2 afogamentos eu consegui me virar, e o outro afogamento, eu fui salvo, eu creio que fui salvo pelo meu protetor, porque quando eu atravessei a lagoa, a ponte estava muito novo, eu cansei no meio. Quando eu cansei, que eu pedi socorro, ele me levantou e me levou até a parte rasa do corpo, sabe? nossa, E ele me colocou, e quando eu parei, que eu me acordei para agradecer, não tinha ninguém, você não entende? Aí, na hora da lucidez, eu lembrava tipo isso, da gratidão, eu queria saber o meu propósito de vida, passando por tudo isso, sabe? sim. Essas coisas aí, propósito que Deus tem para mim, por causa de ter passado por isso, de ter entende? Nossa, como Deus te ama, né? Primeiro que ele nunca desampara um filho. Sim, Ele não te desamparou e ele tinha um propósito muito grande com você. E olha onde você está. E você podendo dar esse depoimento, né? Então, esse é um momento de lucidez, tá? Então, ele entra em contato e ele tem a lucidez desse episódio que, por mais triste que tenha sido, assustador, houve uma libertação, houve uma proteção. Novamente, gratidão a quem nos deu a vida, o Pai que nos criou, né? Gratidão, gratidão mesmo. Eu estou escutando um outro chorinho, eu estou tentando chegar lá. Fala, querida. Dói? Mas, fala. Pergunta. Porque as pessoas todas têm muito carinho e respeito umas pelas outras. Sim. É difícil. Luiz, a Luísa traz aqui uma lucidez de um momento difícil, né? Um momento que a gente ouve falar muito, né? E que traz essa questão aí muito difícil, e que provavelmente ela guardou um pouco, né?
Consegue respirar? Quer sentar para respirar melhor, Luísa? Luísa, seja lá o que for, né? Graças a Deus, depois da minha aula dela, você está aqui, né? E você está aqui não só para dar seu depoimento, para também se libertar disso, né? Então, entender o limite do teu corpo. Você tem aguentado por muito tempo, e aqui você está. Espero que você faça dessa visita uma continuidade aqui na casa, para que as entidades que são incríveis possam te orientar, te ajudar, vem às aulas, entende e compreenda isso que você viveu. Eu quero te agradecer muito mesmo. Olha, pode falar. Eu já venho me libertando há bastante tempo, assim, até meu jeito de ser, pensar, mas eu fiquei muito emocionada com a história do Edson. Eu vi, quando ele começou a falar toda cena, eu fiquei muito emocionada. Que bom. Isso se chama compaixão. O seu Sete e o Miguel falam, a compaixão pelo outro, porque o outro existe a dor do outro, existe a história do outro. Então, eu tenho compaixão por um ser que vive em sociedade, mas aí a compaixão vem da essência. O quanto a essência reconhece toda a trajetória dele de vitória, porque o Edson está aqui, a Luísa está aqui. Né? Isso que é a compaixão, jamais pena. Não somos dignos de pena, somos dignos de respeito. Somos dignos de admiração, porque Deus assim enxerga a gente. Pessoal, vou abrindo os olhos, sentando devagar para não ter tontura. Eu queria saber de vocês, pessoas queridas, então, eu queria saber de vocês, se vocês, alguém tem mais algum, gostaria de dividir alguma história, alguma coisa que ache, que é pertinente aqui, porque somos um grupo que nos amamos, nos respeitamos, somos solidários, né? Somos uma irmandade, né? Alguém quer falar? Ou tá tudo certo? Ih, você não vai falar nada ainda. Quando você estava na minha... Não, ainda bem a gente combinou. Não, combinou. Então, olha só. Agora, vamos levantar. Ó, eu fui autorizada pelo Dirceu a ficar mais um tiquinho. Eu acredito que o Miguel vai fazer alguma coisa a partir daí. Mas, se vocês conseguirem se levantar e sentarem novamente, eu vou trazer o estudo, só que não. Não. Deixa aqui, deixa aqui. Não, é verdade, vou deixar que não deu até a mim. Pessoal, assim, por que tá, ó, você pode deixar tudo, então assim, tá. O que eu queria fazer com vocês nesse momento finais? Eu quero que eu pedi para você começar pelas escolas de academia, né? Pilates. Eu quero saber, de fato, depois deste trabalho, quem quer trabalhar o estudo na alienação. Alienação. O estudo. O estudo é um banco. Aquilo é um banco bioenergético, e só os bioenergéticos que vivem o tempo está mais bom. E eu não consigo não entender como está funcionando. Esse é o estudo. E que, na verdade, essa é a melhor posição para que você trabalhe o bloqueio do consciente e trabalhe o inconsciente. Essa hora vai chegar perto. Não,
Vai. Nave, preciso de 3. Alessandra, a Nave. Alessandra, a Nave e ele. Ele não viu. Por favor, filho. Vai sair, não. Bom, qual é a posição do estudo? Alguém já sabe fazer? Você vai demonstrar? Como é que chega ali? Ó, quem conseguir, esses braços deveriam ficar assim. Quem não conseguir, coloca numa posição. Apesar dessa posição, é extremamente confortável, tá? Eu já quero deixar que sair. Então, Vai ter. Pessoal, espero que vocês em casa estejam fazendo vocês. Eu vou passar aqui a questão que eu tenho uma Eu acho que a posição pessoal, gente, é porque eu tô meio. Você sabe que a Alessandra, pela primeira vez, em silêncio, vocês que estão sentados, pensam em algum momento de alienação. Porque não adianta falar que nós não temos, que nós temos, nós já tivemos. E vocês que estão estudo, né, diferente, é tudo diferente. Qualquer sentimento, qualquer lembrança, qual é o que mais a gente espera quando coloca vocês neste banco? Com todo respeito à casa, Elisabeth do seu sete, Miguel, todas as entidades, acima de tudo, Deus e Jesus vão entender. É o grito de libertação. Eu me liberto daquilo que me alienou. Eu me liberto daquilo que me prendeu ou que ainda me prende. Então, agora, vocês pensam, vocês sentirem, espero que vocês em casa estejam fazendo também. É com vocês. Oi, Humberto. Tudo bem? Por que eu me fecho? Por que eu me prendo? Por que eu me permito tão pouco? Por que eu acredito? Por que eu acredito? Isso é a mente falando agora. Porque eu acredito que a mente chega a esse ponto de acreditar que nós não temos o direito de espalhar, então a gente se aprisiona. Gabriela, se você quiser colocar na alienação, Ale, à vontade. Nossa, Vitor. Como pode, né? Nós mesmos criarmos para nós essa prisão, né? Essa prisão mental. Que para piorar, que para aprisionar, faz com que eu acredite exatamente essa dor.
Estamos aqui ainda, né? Alessandra, você está bem? Quer falar? Como você me falou, minha orientação me veio com situações na minha vida que eu sempre não me achei merecedora. Por uma série de situações da vida, da infância. E assim, a minha crença era tão forte, que eu me prendi ali naquela cabeça. E agora, fazendo isso aqui, eu me entreguei totalmente, sabe? Você se entrega sozinho. Pior que fica. Sim, sim. Qual a sensação? Assim, eu gritei muito, enfim. Eu mereço as suas coisas. Eu mereço, eu não quero mais ficar preso. Eu não quero mais as suas crenças para mim. Que bom. Então, vamos praticar isso. Pessoal, cada um deve ter encontrado aí vários pontos, vários lugares de alienação. O que vale? Eu já falei muito tempo disso mesmo. O que vale é entender por que eu faço isso comigo. Se eu sou tão grata a Deus por estar aqui, por pertencer, por discernir, por que eu faço isso comigo? É onde a gente tem que entender para a gente se reencontrar. Novamente, a redenção também tem esse propósito. Eu não posso. Fala. Porque muitas vezes muitas pessoas fazem isso, igual eu já fiz, porque muitas pessoas falam para a gente que a gente tem que ser assim, do jeito que a gente não é. A gente está tentando ser essa outra pessoa e acabamos sendo a gente mesmo, né? Sim, Rita. Obrigada. Pessoal, muito obrigada. Eu agradeço. A gente, na minha próxima aula, a gente vai continuar com esse tema, porque eu quero ver se outras pessoas entrem, né, na questão da alienação, eu poder fazer compartilhamento. E vamos começar com a aula sobre. Obrigada, Vitor. Fé é certeza da providência divina.